Shalom, igreja, bom dia. Feliz com Jesus? Amém, glórias a Deus. Gostaria de estar compartilhando uma breve palavra com a igreja. Aleluia. Ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 9 ao 15. Manhã fria, mas nós estamos sendo aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isso é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhe ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob o juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da tua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não afligirá vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Aleluia. Isso é uma palavra poderosa. O seu Deus, Ele fez uma aliança com aquele povo, o povo de Israel, no Monte Sinai, juntamente com Moisés. E Ele prometeu grande abundância, Ele prometeu grandes bênçãos na vida daquele povo. Mas hoje nós podemos ali, pode nos questionar: como, pastor Celso, eu vou alcançar essas bênçãos se eu não sou o povo de Israel, não sou um israelita? Mas no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz que no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, que pela fé nós fomos alcançados pela graça e alcançamos a salvação. Então eu creio que cada um que está aqui foi alcançado pela graça e tem em mãos a salvação através pela fé. E ali o Senhor Deus, Ele usou Moisés para estar passando essa mensagem para o povo, que Ele iria abençoar não somente aquele povo, mas 1000 gerações. Podemos pensar, 1000 gerações, será que é 20 anos, 30 anos? Trabalhamos com anos, mas é 1000 gerações. Se formos fazer algum cálculo, em torno de 20 mil anos, 30 mil anos. Mas mediante o que? A obediência. A mesma obediência que aquele povo de Israel, ao qual o Senhor falou para ele que iria abençoar toda a descendência, é a mesma obediência que o Senhor nos pede hoje. Será que nós estamos sendo obedientes ao Senhor? Estamos andando ali na palavra do Senhor? Porque através dos 10 mandamentos, ao qual ali Moisés foi usado, o povo, ele tinha que obedecer aqueles mandamentos. Será que nós estamos obedecendo esses mandamentos, cumprindo esses mandamentos? E aquele povo, infelizmente, muitos deles foram desobedientes e pagaram um preço. Hoje nós também podemos pagar esse preço sendo desobediente ao Senhor. Devemos cumprir princípios, seguir a palavra do Senhor, colocar em prática a palavra do Senhor. Às vezes nós vemos homens de oração, mulheres de oração, homens que jejuam, mulheres que jejuam também, homens que expulsam demônios, mulheres que expulsam demônios. Nós vemos homens e mulheres colocando em prática a Bíblia Sagrada,
Mas se nós olharmos na área financeira, é como se tivesse uma lepra, uma doença. Porque não cumpre o princípio, não dizima, não oferta, não primicia. É uma desobediência, porque no Antigo Testamento era uma lei, agora é um mandamento do Senhor. Então quando o Pai, Ele manda, nós temos que obedecer. Será que nós estamos obedecendo o mandamento do Senhor? Em dizimar, devolver o que é dele? O Senhor, Ele nos dá 100%, temos que devolver somente 10% a Ele. E Ele falou com aquele povo: seja obediente que eu abençoarei toda a sua descendência. Imagine daqui 50 anos, 100 anos, nós não estaremos mais aqui, mas eu profetizo que o Senhor vai voltar antes. Quão bom seria que se Ele voltasse hoje. Seria poderoso. O nosso filho, o nosso neto, o bisneto andando, o Senhor falar: eu vou abençoar porque eu conheci o pai dele, eu conheci a mãe dele. Um homem e uma mulher de Deus. É isso que a palavra diz, que alcançará 1000 gerações. E nessa manhã, será que nós queremos ser abençoados em 1000 gerações? Depende de mim e de você. Depende da nossa obediência. O Senhor fala que Ele vai multiplicar. Essa semana eu estava conversando com meu filho e ele falou: pai, você plantou um pé de abacate, mas fazem 4 anos que ainda não nasceu, ainda não comi abacate. Mas eu falei para ele: eu plantei, eu posso não comer, mas você vai comer, ou seu filho vai comer, ou seu neto vai comer. O que nós estamos plantando hoje? O que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos? O que nós estamos plantando no reino de Deus? Porque é isso que nós vivemos, é o reino de Deus. A Bíblia diz que não é comida, não é bebida, mas é a paz, a justiça, é a alegria no Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que plantar no reino de Deus. Porque nós iremos colher. Se nós não colhemos hoje, as nossas gerações irão colher. Mas depende da minha e da sua obediência. Como é que está a nossa obediência? A nossa fidelidade e aliança a Deus. O Senhor, Ele fez uma aliança com aquele povo. E o Senhor, Ele não volta atrás quando Ele faz uma aliança. Mas nós podemos voltar atrás através da desobediência. Todo mês nós renovamos a nossa aliança com Deus através da Santa Ceia. E vai de cada um de nós quebrar essa aliança através da desobediência. E quando nós selamos essa aliança com Deus, quando nós somos fiéis com o Senhor, Ele é fiel conosco. Conforme diz aqui na palavra que nós acabamos de ler. Deus é fiel. Deus é fiel na minha e na sua vida. Então, por que tememos estar dizimando, ofertando, primiciando? Temos medo do amanhã, porque o amanhã quem cuida é Deus, não é eu e você. Como é que está a nossa aliança com Cristo Jesus, a nossa fidelidade com Ele? Somos chamados a ter essa obediência. Moisés chamou aquele povo. Olha o que o nosso Deus diz: vamos nos manter em obediência, que Ele vai abençoar. Sabemos o que diz os 10 mandamentos: não adorar deuses estranhos, honrar pai e mãe. Mas infelizmente no dia de hoje ainda existe homens e mulheres de Deus que atrás da porta ainda tem uma ferradura, acreditam numa ferradura. Homens e mulheres de Deus que ficam olhando para outros deuses, que acabam frequentando igrejas católicas, mesmo conhecendo o Deus poderoso ao qual nós conhecemos. Nós conhecemos a verdade, a palavra diz: conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já fomos libertos. Então por que buscarmos deuses estranhos? O chinelo está virado, desvirar o chinelo. O que é isso, igreja? Aleluia. Como está a nossa fidelidade, a nossa obediência ao Senhor? Será que está como aquele povo de Israel, que não entrou na terra prometida? Eu creio que nós iremos entrar na terra prometida, como Josué e Caleb entrou. Iremos entrar na terra que emana leite e mel. Não vamos olhar para o gigante. Os espias entraram lá, viram o gigante. Não vai dar para entrar lá. O gigante, não tem como derrubar aquele gigante. Mas Josué e Caleb entraram, viram: nossa, tem um cacho de uva que 2 pessoas precisam carregar. É isso que nós temos preparado. Grandes bênçãos
Eu não estou pregando o evangelho da prosperidade, porque o nosso Deus, Ele é a própria prosperidade em nossas vidas. Então Ele tem grandes coisas na minha e na sua vida. Vamos ser obedientes ao Senhor, obedientes em todas as áreas de nossas vidas. Quando nós não dizimamos, o devorador ele entra. Paz, meus irmãos, 90% dos divórcios hoje é através da área financeira. Não é através de um adultério, mas é da área financeira. Então, se nós não vigiarmos, o inimigo ele entra na área financeira, ele começa a destruir. Porque o devorador, na Bíblia diz, ele não é um demônio, ele era uma praga. Ele entrava dentro dos celeiros, destruía tudo. Então, se nós não dizimarmos para repreendermos esse devorador, ele entra no nosso lar, ele entra no nosso celeiro, ele entra no casamento, ele acaba com a nossa família. Porque entra ali a crise financeira, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa, e começa a gerar um conflito dentro do lar e gera um divórcio. O inimigo entra através do dízimo. Como é forte essa questão de cumprir princípios. Temos que cumprir princípios. Estamos aqui hoje graças ao Senhor. O Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o 8 diz, até o 6: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na terra e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Quando nós somos obedientes ao Senhor, Ele abençoa todas as áreas de nossa vida. Não fica nenhuma pendência em nossas vidas, em nada, em nosso trabalho, no nosso casamento, para com nossos filhos. Ele abençoa todas as nossas áreas. Mas depende de mim e de você, depende de nossa obediência. E nessa manhã é o dia de colocarmos em prática a nossa obediência ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda irá fazer em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando. E por obediência ao Senhor, vamos estar dizimando na casa do Senhor. Espírito Santo, estamos aqui, ó Pai, nessa manhã, por um ato de obediência a Ti, Senhor. Senhor, visite todos os lares, visite a cada um que está aqui hoje. Visite a área financeira, visite o trabalho, visite o coração, visite o casamento. Visite todas as áreas, Espírito Santo. E como a Tua palavra diz, Senhor, abençoa os Teus filhos, Senhor, mediante ao nível de obediência de cada um, Senhor. Visite todas as áreas, Senhor. Eu repreendo, Senhor, o destruidor sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, para que eles possam dia a dia, Senhor, prosperar mais e mais em Tua presença, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos dizimar em nome de Jesus.